O Banqueta em Foco de hoje recebe o presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, o vereador Tiago Almeida. O Banqueta em Foco é transmitido pela TV Banqueta, no canal 6 da NET Claro, para toda Nova Lima e Belo Horizonte. Tiago, é um prazer recebê-lo novamente aqui. Seja bem-vindo. Fred, o prazer é meu. Boa noite, né? A você, a toda a sua equipe e ao Nova Limense que nos assiste. Tiago, você foi presidente no mandato passado e agora é presidente novamente nessa mudança que aumentou-se de 10 para 15 vereadores. Já está tudo ajeitado, vamos dizer assim? Está sim, Fred. Na primeira participação que eu tive a oportunidade de vir ao seu programa, 4 anos e meio, no início do meu mandato, né? No mandato anterior, legislatura passada, eu fui um defensor de um maior número de representantes. Que eu acredito, pela discussão, pela forma da gente pautar as coisas e por chegar mais próximo da população, o crescimento de Nova Lima foi muito grande, então a cidade merecia um número maior de representantes. E isso está sendo bom, a gente está tendo discussões que são importantes para a cidade. Você acha que com esse número maior debate mais os assuntos, né? A gente debate mais, a informação chega para a população, os debates também da população chegam mais dentro da Câmara. A gente tem reuniões aí que estão durando 3 horas, a gente teve várias proposições muito importantes e isso se deve ao número maior de representantes. Tiago, em termos de infraestrutura, a gente pensa na Câmara, seu prédio histórico, lindo inclusive. Além disso, o que mais a Câmara teve que alugar ou comprar para absorver os vereadores, seus funcionários? Fred, lembrando, né, que o nosso orçamento de 10 e 15 continua o mesmo, né? Permanece o mesmo valor que a Câmara recebe da Prefeitura. Isso. A gente tem o duodécimo, né, que isso aí é fixado por lei. Então, é o mesmo valor. A gente teve, sim, que realocar a nossa equipe, boa parte técnica da Câmara, para um prédio anexo que está logo próximo ali, do lado da Câmara, para a gente comportar os vereadores. A gente comporta todos ali no prédio principal da Câmara, onde estão todos os gabinetes. Falo sim que ainda é um lugar muito apertado, ficou pequeno, e a gente tem que pensar, mas com a responsabilidade que a gente tem também com o orçamento. Muita gente também sabe do acontecimento que teve recentemente. A Câmara foi alagada, né? Teve um cano que estourou na reforma da Praça Bernardino de Lima. Já está tudo ok? Como que está a sede da Câmara? A gente está, né, reformando, né? Tivemos esse incidente que foi, né, uma enxurrada mesmo que caiu dentro da Câmara. Tivemos essa dificuldade, a gente tinha terminado, né, finalizado uma reforma, até porque onde a gente comportou os demais vereadores, e a gente teve esse incidente que veio no momento que a gente estava entrando de recesso. Né? Entramos de recesso, mas a gente já está em reforma o quanto antes para poder fazer essa entrega e voltar, né, aos trabalhos normal. Tiago, quando você fala o prédio próximo, é ali onde é atrás do fórum, né? Isso onde já funcionou o Bolsa Família de antigamente? Isso, a Secretaria de Fazenda funcionou nessa gestão da Prefeitura e depois a gente assumiu lá. Na verdade, programa Vida Nova. Tiago, você já deu uma pincelada, mas faça um balanço desses 8 meses da Câmara agora. Muito positivo, Fred. Positivo, em pautas positivas para a cidade, em discussões que fazia algum tempo a gente não via. Na legislatura passada a gente teve muitas, mas nessa um número maior de pessoas pensando. A Câmara hoje também oferece uma estrutura técnica muito boa para os vereadores. A gente fez questão de frisar isso, fizemos questão de fazer essa reformulação. Então isso, a gente tem trabalho. É trabalho que vai chegar no cidadão, é um orçamento criterioso que a gente vai fazer, é análise criteriosa que a gente vai fazer de todas as pautas que eles se passam. Vamos sair um pouquinho da Câmara e vamos falar agora de Nova Lima. Nova Lima, a falada, a cidade, uma das melhores para se morar e por aí vai, mas a gente sabe aqui que a realidade é um pouco diferente. Você, como presidente da Câmara, sente essa demanda por parte da população. De uma forma geral e rápida, qual avaliação você faz sobre a cidade de Nova Lima, do momento da cidade? Fred, a gente tem, né, uma cidade, eu acho que da região metropolitana, que todo mundo quer viver, que todo mundo quer morar, mas a gente ainda está longe de ser uma cidade ideal. Nós temos problemas igual todos os municípios têm. A gente enfrenta algumas dificuldades muito sérias, de cada canto a Nova Lima. Temos a dificuldade de mobilidade urbana, que a gente precisa, o quanto antes, trazer soluções que realmente vão modificar positivamente a vida das pessoas. Ninguém suporta mais passar, ficar 2, 3 horas no trânsito. Então, só por aí dá para ver o tamanho dos problemas que a gente tem. Mas a gente também tem problemas em bairros igual Santa Rita, distante, Jardim Canadá, Água Limpa. Então, a gente precisa repensar nossa cidade. Eu sempre falei que Nova Lima é a cidade do presente e o futuro depende muito da gente, do que a gente vai fazer. Nós temos que discutir essa cidade.
né? Nós temos que pensar grande para essa cidade e desenvolver de fato mesmo a cidade que o Nova Limense merece. A cidade, como você bem disse, né, Tiago, existem várias Nova Limas com várias peculiaridades, não só da população em si, da característica, mas das dificuldades de cada região. E se a gente pensar que Nova Lima está tudo certo, que não se pode melhorar, aí que lá na frente podemos ter problema. Isso, eu sou muito de pensar o seguinte, quando a gente faz uma comparação com outros municípios da região metropolitana de Minas Gerais, você fazer comparação com um município pior do que a gente não é válido. A gente tem que fazer o que a gente tem de melhor do país. Se for para buscar em outro estado, ou buscar outro município, experiências positivas, a gente tem que fazer. Nós temos que pensar que essa cidade que a gente vive, que a gente mora, é uma cidade próspera. E o Nova Limense tem que sentir isso no bolso, sentir isso na saúde, na educação, no dia a dia. Tiago, vamos falar agora sobre os probleminhas de Nova Lima. Vamos começar a respeito da questão das águas, né? Nova Lima joga nos rios, em especial o Rio das Velhas, todo o esgoto que é gerado pela população. A última estação de tratamento de esgoto foi construída há 13 anos. É aquela estação de tratamento, pessoal de casa, aquela curva do fedor, ali em frente ao Vale dos Cristais. Então, se pergunta, como está o plano municipal de saneamento básico? Toda cidade deve ter um plano municipal de saneamento básico e a partir daí vai avaliar o que deve se fazer. Esse plano municipal de saneamento básico já está na Câmara Municipal? Antes de responder, eu queria fazer uma ponderação na sua colocação, que eu acho muito importante, Fred. Você falou bem que 13 anos a gente teve a última estação de tratamento. Da mesma forma, no Jardim Canadá, que é a nossa outra estação de tratamento. A Copasa levou quase 12 anos para fazer uma espécie de bomba que ia bombear da parte mais baixa do Jardim Canadá para a parte onde que era uma elevatória, que se chama. Sim. Então levou quase 13 anos também para fazer essa entrega. Então, assim, nós precisamos pensar essa cidade e ter um respeito pelo meio ambiente também, né? Ainda não chegou o plano de saneamento, é super importante. Nós temos um marco, né, do saneamento, que a gente tem que fazer entregas até 2030. Acho que nós estamos atrasados, a gente aguarda para a gente poder discutir e a gente sabe o quanto importante é. Não dá para a gente continuar jogando no Rio das Velhas, né? O pessoal de casa entender, a cidade de Nova Lima, a sede dela não há o tratamento de esgoto. Portanto, a gente paga na Copasa, né, isso, Thiago, somente os custos do tratamento de água. E já a região do Vila da Serra e Jardim Canadá, paga-se também o tratamento de esgoto. E o que o Thiago está querendo dizer é que vocês já pagavam, só que o tratamento de esgoto só chegou depois de 12, 13 anos. Depois de 12, 13 anos. Então você tem experiência e know-how para entender, na verdade, o que vão ser prometido, né? Vai ser prometido. Foi muita cobrança para essa elevatória funcionar. Da mesma forma que a gente tem aqui, onde que é chamado pelo Nova Limense, para a gente que passa todo dia, aquela curva que sim tem um mau cheiro muito grande, a gente também tinha próximo ao Chefão. Esse mau cheiro também ainda permanece, mesmo com a elevatória, porque a expansão foi muito grande. A gente sabe que a Copasa foi multada já 3 ou 4 vezes pela prefeitura, pelo não tratamento, mesmo tendo a estação lá, que seria a estação de tratamento, e é despejado isso nos fechos, né? Que é o grande colo do abastecimento da região metropolitana inteira de água. Falando ainda em planejamento da cidade, acho que até virou lenda, né? O plano diretor, Tiago, o plano diretor foi votado em 2007, o primeiro plano diretor de Nova Lima foi em 2007, ainda pela gestão do prefeito Carlinhos Rodrigues. A lei exige que a cada 10 anos esse plano seja renovado. Nós estamos em 2024 e até agora não foi renovado. Esse plano diretor também já chegou na Câmara? Não chegou na Câmara ainda. Quando eu falo a gente pensar a cidade, o plano diretor é essencial para isso. É ali que está a diretriz, para onde a nossa cidade vai crescer, onde a gente vai setorizar, onde vai ter indústria, onde vai ter comércio, onde vai ter população. E quando a gente tem um crescimento desenfreado igual a gente tem hoje, devido a isso. Quando o plano diretor foi votado em 2007, era um modelo de cidade que vocês pensavam. Por isso que é revisão a cada 10 anos. Então, assim, em 2007 era para ter sido revisto, né, e realinhado com o crescimento da cidade. Então, hoje, se a gente cresce desordenado, muito em virtude do plano diretor estar defasado. Tiago, o exemplo disso, pessoal de casa entender, a gente passa ali na MG 030, né? Você fecha os olhos, depois que você abre, nasce um prédio quase que na porta, né, da MG 030. Com o plano diretor isso não aconteceria, não é isso, Tiago? O plano diretor ele te dá
diretriz e ele também te responsabiliza por aquilo que é feito fora, né? Então, se a gente tem, eu falo, modelo de cidade, Fred, não é difícil de pensar, não. Não é uma arte para fazer, não é cinema, não. Você tem que ter as coisas próximas. Se o cara trabalha próximo, escola próxima, saúde próximo, emprego próximo. É assim que a gente acompanha com mobilidade urbana. Se você tiver tudo distante, as pessoas têm que se deslocar. Então, a cada prédio que surge daquilo, a gente tem estrutura para fornecer para aquelas pessoas que estão vindo residir ali? Nós não temos. Então, assim, cresce muito para um lado, não cresce para o outro, e isso que é o que modifica. É isso que transforma e torna uma cidade grande, uma cidade bem pensada. O plano diretor é essencial. A gente acredita que ele vai descer nesse próximo semestre, que a prefeitura já fez suas avaliações, e depois, após ela fazer essas avaliações, encaminhar para a Câmara, aí a gente discute, e aí sim é aprovado o plano diretor. Porque a gente sabe que a prefeitura está fazendo as pesquisas. Sim. Fez audiência pública já, se eu não me engano, a última consulta pública tinha sido em dezembro. Acredito que está em fase final para nos encaminhar. Tiago, vamos falar agora um pouquinho sobre saúde. A população de casa tem que entender que são regras, né? Gastar 25% da arrecadação da cidade com educação e 15% com saúde. Esse ano, a LOA, que chegou lá na Câmara, a previsão de arrecadação da prefeitura foi de 1 bilhão e... 1 bilhão, 300 e eu não me lembro os dados. Cerca de 1 bilhão e 400, Isso. 1 bilhão e 400 milhões de reais. A gente sabe que sempre chega no final do ano a mais, né, Tiago? Sim, geralmente. A gente sempre tem um excesso de arrecadação. Então 15% desse valor é gasto com a saúde. Isso. Enfim, um dos principais investimentos da prefeitura é com o Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Qual a avaliação que você faz sobre a Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes? A gente sabe sobre a complexidade de saúde hoje, né? Tanto no SUS quanto no particular. Evoluímos muito, então a gente tem hoje várias opções de tratamento de saúde para vários casos. A gente precisa acompanhar isso. A gente tem um investimento, sim, né, que é obrigatório e que eu considero suficiente, e às vezes a gente pode fazer até mais, porque se tratando de saúde, acho que não tem valor, né, em si. Todo novalimense quer ter uma saúde plena, uma saúde que realmente a gente vai chegar e ser atendido. Acho que o nosso problema maior está na base, é descobrir, sabe, Fred? É antes da pessoa chegar ao extremo. Lógico que você tem um acidente, alguma coisa, não cabe, né, a gente, não é aquele momento. Mas você poder ter uma avaliação e um acompanhamento do diagnóstico da pessoa, isso modifica, assim, modifica o futuro dela e é um gasto talvez até menor. A gente faz um grande investimento no Nossa Senhora de Lourdes e a gente sabe o preço que é de saúde hoje. Né? É uma fundação que é o único hospital que a gente tem e que não atende só Nova Lima, atende Raposa e Riacima. Sabemos a dificuldade que tem os hospitais de Belo Horizonte, devido ao baixo investimento do governo do estado também nos hospitais. Então, a região metropolitana inteira é atendida nos hospitais que a gente tem ali, quando não vem dos municípios mais distantes. Então, sabemos que o valor que a gente hoje destina para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é para ser aplicado na saúde novalimense. Então você avalia positivamente o hospital, o trabalho do hospital? Acho que a saúde nossa em todo eu avalio, né, do nosso município positivo, né? Visto que a gente tem companheiros em outras cidades, né? Mas eu volto a falar, a gente não tem que comparar com o pior, mas a gente sabe na região metropolitana o quanto está complexo a saúde. Tiago, ainda na saúde e também no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, uma discussão muito grande foi que ainda no governo Vitor Penido, em dezembro de 2020, ele deixou entregue toda a estrutura física, vamos dizer assim, predial, né? Sim. A estrutura predial para a instalação de um centro de hemodinâmica no Hospital Nossa Senhora de Lourdes. O governo João Marcelo avaliou e preferiu fazer um centro de imagem. Passou 21, 22, 23, 24 e agora 25 foi inaugurado o centro de imagem. Minha pergunta para você é o seguinte: cabe ainda a construção de um centro de hemodinâmica? O centro de hemodinâmica é onde as pessoas, em síntese, têm um infarto, um problema do coração, vão chegar e vão ser operadas na hora. Vão colocar angioplastia, estende, por aí vai. Ô Fred, decisões, né, principalmente na gestão pública, a nossa gestão da prefeitura, quem está na vida pública, elas foram feitas para serem tomadas também, mas não nos tira a responsabilidade sobre o tema em si, igual a gente está tratando aqui. Então, assim, a gente tem que ter alternativas. Se a gente não construiu o centro de hemodinâmica, porque a gente entendeu que não era, né, os dados falavam que não era, que foi o que foi passado para a gente enquanto vereadores, qual que é a nossa alternativa? Nós temos um credenciamento perto? Acho que isso funciona muito bem. Nós temos aqui o Hospital Vila da Serra e o Biocó, que são referências. Se a gente tiver com credenciamento em dia com eles,
Porque a distância, acho que a gente consegue chegar, não tão rápido igual Nossa Senhora de Lourdes, mas é mínima, né? É mínima, né? Então, se a gente tiver um credenciamento que realmente comporta e que vai atender a população, acho válido. Agora, se a gente não tem, é um erro. E foi isso mesmo que o Thiago disse. A prefeitura, na época, afirmou que não haveria demanda para a construção desse centro de hemodinâmica. Ainda sobre propostas da prefeitura, Thiago, a prefeitura de Nova Lima, junto à Anglo Gold e a construtora Concreto, propuseram a famosa OUC, uma operação urbana consorciada. É um projeto com restauração dos galpões, né? Lá da Anglo Gold, localizada na planta industrial da antiga mineradora Morro Velho, e que também tem empreendimentos imobiliários. Há a construção de condomínios verticais e também de condomínios horizontais, além de um condomínio de depósitos, de galpões. O que você acha a respeito desse projeto? Fred, esse projeto foi apresentado para a gente. Eu sou a favor de todo crescimento ordenado, igual eu sempre falo, com a responsabilidade. Nós sabemos o tamanho que a Anglo Gold tem de responsabilidade com o Nova Limense e o tamanho dessa dívida também, que é impagável, acredito eu. E a gente sabe que o centro de Nova Lima, populoso, com dificuldade de mobilidade urbana, se a gente tiver uma alternativa que a gente possa encaixar a parte cultural, o respeito pela cidade também, de um museu, de algo que a gente possa devolver, que a Anglo tem essa dívida com a gente, sou a favor, mas desde que passe uma discussão realmente com a sociedade, do que é importante para a gente. Fazer as coisas sem a participação da população, fazer sem a participação de quem sofreu a dor. Nós temos quantos novalimenses ali, famílias que tiveram algum ente querido perdido ali dentro da mina. Nós temos que conversar com essas famílias. O que é que realmente faz sentido? Eu acho que é uma área que realmente está perto do centro da cidade, uma área de valor econômico muito boa, que dá sim para construir um centro ali, fora de série, igual uma vila, igual eles falaram, mas a gente tem que discutir com a população, né? E a gente aguarda isso. O projeto chegou a ser encaminhado, depois foi recolhido de volta na Câmara, foi na gestão da qual eu já era presidente, então ele ficou um tempo lá, foi encaminhado de novo para reavaliação e não nos mandaram novamente. Hoje não está na Câmara mais. Não está na Câmara. A gente não tá. Mas que a gente é a favor? Sim, mas desde que seja feito com uma discussão que realmente envolva o Nova Limense, envolva as famílias que têm um pertencimento muito grande com essa cidade. Só aproveitando a nossa audiência, né, que a TV Banqueta está 24 horas em Nova Lima e em Belo Horizonte. É importante, Thiago, passar principalmente para os nossos belo-horizontinos, que Nova Lima é uma cidade de mais de 320 anos, vou errar, cravar certinha a idade, acho, né, mais velha que Ouro Preto, e nós não temos um museu. Você falou de museu. O único museu que existe é um centro da Anglo Gold. A Anglo Gold não tem nada de errado, ela está contando a história dela. Sim. Nós não temos um museu. E, pasmem vocês aí de casa, o Departamento de Turismo da Prefeitura está localizado também na Anglo Gold, na Casa Grande. O que é Casa Grande? Se tem Casa Grande, tem senzala. É assim que cuidam o turismo de nossa cidade. Ô Fred, e ponderar sobre esse assunto, que assim, nós temos o potencial de ecoturismo, de valorização do patrimônio histórico na cidade muito grande. A gente precisa saber valorizar isso. A gente precisa saber valorizar e pensar que qualquer cidadão que sai de qualquer canto do país passa aqui na porta de Nova Lima, desce no aeroporto, passa na porta para conhecer Tiradentes, Ouro Preto, Mariana, e de cidades de muito valor, mas isso também não deixa da gente tentar mostrar o valor que essa cidade tem. As pessoas passam aqui na porta para ir, então isso valoriza. Quando a gente entender o que essa cidade tem para a região metropolitana a oferecer, aí sim nós vamos começar a pensar grande igual Nova Lima merece. Perfeito. Thiago, a respeito também, vamos falar agora de transporte. Recentemente a cidade ficou um reboliço sobre uma proposta do governo estadual de construção de um terminal para ônibus rodoviários a ser construído nas mediações, vamos dizer assim, da MG 030. Serviria como uma baldeação. Qual que é a opinião do Thiago Almeida? Fred, volto a falar. Tudo aquilo que é feito sem discussão, sem envolver quem realmente participe, quem realmente usa, que nesse caso do terminal o usuário, que usa todos os dias o transporte público, não é pra gente. Então foi feito uma audiência pública, que nós, vereadores, ficamos sabendo assim, de cima da hora, por um falando com o outro, que o lugar nem estava apropriado para receber
né? Você teve lá, você teve a oportunidade de estar lá e você viu que não era uma audiência pública para receber a população, para receber a Câmara de Vereadores e o Executivo também. Então, assim, a gente ficou pasme mesmo em saber que eles vão construir um terminal sem consultar o morador, sem consultar a Câmara, e a gente é contrário dessa forma que é. O terminal é bom ou ruim? Ninguém sabe, porque a gente não tem números, a gente não tem dados, não sabe aquilo que vai ser entregue de melhor para o cidadão. Será que as pessoas vão ter que deslocar do seu bairro? Sair de Santa Rita, do Mingu, e ir até o terminal para embarcar? Será que vai acontecer igual outras cidades que a gente conhece? Né? A gente teve informação e depois que foi abordado esse tema, a gente procurou entender onde tem e ninguém está satisfeito onde tem. Isso que eu ia te perguntar. Sabendo disso tudo, qual foi sua ação? A gente reuniu os vereadores, fizemos um manifesto contrário, né? Encaminhamos para o Executivo, para a gente saber a participação do Executivo nisso, informaram para a gente também que eles não participaram de nenhuma das conversas, e acho que agora caminha para a gente entender enquanto cidade e até o governo do estado falar que a gente não quer e que a gente quer conversar e quer entender melhor o assunto. Não pode ser feito e implantado aqui sem ter o menor conhecimento da gente, né? E eu sempre falo, né? Aquilo que depende do estado a gente não consegue que ele entregue. Sabe? A gente precisa fazer, né? É isso. Como Estrada de Sabará. Estrada de Sabará, tá aí, né? A ineficiência do Estado é muito grande. Olha o Estado de Sabará. Quanto tempo ficou para o Estado fazer, para depois falar que não dá conta? Para fazer com o recurso público da cidade de Nova Lima. 100%. Aí falou que não dava conta, entregou pra gente, tivemos que reassumir. Passa nas escolas estaduais que a gente tem, né? Eu parabenizo as diretoras, que são heroínas por fazer funcionar sem auxílio do Estado, né? Tem escolas aí que a gente tem dificuldade para tudo, os diretores têm dificuldade para tudo, não passa por uma reforma. Nós acabamos de falar do Hospital Municipal, né? Que atende, Hospital Municipal não, né? Nossa Senhora de Luz, mas que é o nosso hospital, né? Que é o nosso de Reacima, de Raposos. Então, assim, o Estado, aquilo que era para ele entregar, ele não dá conta. E que dirá aquilo que ele não participa no dia a dia, né? Então, assim, será que vai construir e entregar para a gente novamente? E falar se vira, igual está fazendo com os demais, né, equipamentos públicos que a gente tem no município? Excelente observação. Tiago, vamos falar, você está falando de educação, vamos falar sobre a educação de Nova Lima, que recentemente teve uma mudança muito importante, que foi a parceria público-privada por 30 anos da educação aqui da nossa cidade. A Câmara foi a favor desse projeto da Prefeitura, passaram-se poucos meses, né, de implantação, entre a aprovação da Câmara e a implantação demorou-se muito, existe muito pouco que está em andamento. Do pouco que está em andamento, qual que é a sua avaliação? Acho que, você falou bem, Fred, é pouco tempo ainda, né? É uma forma nova de gerir. Eu acredito muito que vai ser eficiente, sim. Talvez no início, no começo, a gente ainda possa ter muitas críticas a se fazer. Eu prefiro uma avaliação futura daquilo. E entendo que a gente vai conseguir avançar muito, visto que você trocar uma lâmpada, uma janela que quebra na escola, imagina você ter que licitar. Você tendo uma empresa ali, a construção vai ser muito mais rápida. A gente sabe que o dinheiro que a gente aloca na educação é muito grande. Eu acredito muito que vai funcionar, sabe? Essa parceria público-privada foi votada pela Câmara. Eu tinha convicção, assim, de que a gente podia, sim, avançar com isso. E minha opinião é que vai dar certo, sabe? A gente acredita muito nesse modelo. Avançando um pouquinho a questão do ensino, a respeito de que reclama-se muito que Nova Lima não tem uma faculdade ou um colégio técnico público, né? Nós temos Fundação Getúlio Vargas, parece que vai ter também a PUC agora lá no Alphaville, mas algo público em termos de terceiro grau. Dá para a gente correr atrás de oferecer isso ao nosso município? Dá, e nós temos que correr atrás. Uma escola técnica federal é essencial aqui, visto que nós temos setores muito importantes até para o estado de Minas, que é o setor, por exemplo, mineral, né? O crescimento, Nova Lima tem quase 20 mil empresas. Então, assim, a gente precisa repensar a cidade e repensar, cabe isso também. Qual que é a formação técnica que a gente está oferecendo para que o Nova Limense possa realmente estar no mercado de trabalho com as melhores opções que a gente tem, com as melhores opções que se fornece e oferece. E isso também entra uma universidade. E por que não pensar uma universidade federal também? Pela história da cidade, pelo investimento e a capacidade que a gente tem de fazer na área de educação, acho que a gente tem que ter uma conversa, buscar, né? Cabe a gente que tem mandato, ir atrás do governo federal, para a gente poder trazer, sim, um equipamento público federal para o nosso município. Tiago, agora vamos falar de algo que realmente é um dos grandes problemas de Nova Lima, devido
até a proteção das áreas, né? As áreas, a grande parte ser de propriedade da Vale e da Anglo Gold, o terreno é muito caro, as saídas são os puxadinhos, já não tem espaço mais para os puxadinhos. A habitação de Nova Lima tem um déficit de 6 mil moradias. O governo João Marcelo divulgou a aprovação de alguns 3 ou 4 projetos que vão ter aí 200 ou 300, se não me falha a memória, 300 e poucos unidades que ainda nem começaram a ser construídas. Você acha que a prefeitura está no seu momento, devido à arrecadação, aumentar o orçamento da habitação para que a prefeitura comece a construir seus próprios empreendimentos? Acho que passou da hora a gente repensar a habitação do nosso município. O custo de vida aqui é elevadíssimo. Quanto é hoje um aluguel do Nova Limense? Quantas pessoas a gente conhece que pagam aluguel? Quantas pessoas construíram em cima da casa dos seus pais e agora já tem os seus filhos e não tem mais onde construir? Então esse déficit é muito maior do que 6 mil unidades, né, que a gente deveria aqui entregar. A gente tem que pensar também, quando eu falo em pensar um modelo de cidade, é isso. Aquelas pessoas que estão ali vão trazer sua empresa para cá. E essa moradia mais acessível para essas pessoas? Não vão vir. Quantos empreendimentos a gente sabe que deixou de vir para a cidade? Quantas empresas de falar assim, o custo de vida lá é muito elevado? Como que as pessoas vão residir e morar pelo que a gente, né, de fato, vê o mercado de trabalho pagando? Nós temos que avançar muito nisso, nós temos que ter um novo conjunto habitacional. O último foi o Oswaldo Barbosa, que hoje está cheio de prédios. E que grande parte da população que ali reside paga aluguel. Então a gente tem que pensar e oferecer. Nós temos que entender que a cidade cresceu muito, o custo de vida é elevadíssimo, mas a gente tem que ter opção para o Nova Limense. Temos que construir as unidades habitacionais sociais, temos e devemos o quanto antes, mas temos que também oferecer para que o Nova Limense, que tem uma renda um pouco melhor, possa adquirir. Mas você falando que um apartamento na nossa cidade beira acima de R$1 milhão, né? Essa unidade meio termo que a gente possa oferecer para o Nova Limense. Nós temos muitas áreas aí que estão sendo tomadas por essas edificações, esses prédios, e eu acho que o crescimento tem que vir sim, o progresso ele vem, mas nós temos que pensar essa segunda opção de uma unidade mais barata, de até propor num plano diretor, você pode colocar isso, para que as empresas, a cada complexo, unidade que ela for fazer de um preço elevado, ela também construa, a gente viu várias cidades no país fazendo isso, construa uma unidade mais acessível, em locais mais acessíveis. Então é uma exigência que a gente pode fazer. Qualquer empreendedor quer investir em Nova Lima. Isso é legal. Né? Então assim, se a gente for parar e pensar e colocar, né, no papel o que a gente quer de cidade, se encaixa todo mundo. Tiago, um outro problema em Nova Lima, ou uma outra situação, é o alto número de pessoas em situação de rua em nossa cidade. O que você pensa a respeito disso? Fred, eu já falei sobre isso e volto a reafirmar. É um problema nacional, talvez mundial, e complexidade muito grande, né? A gente sempre fala isso, mas problema estrutural a gente não resolve com opinião pessoal, a gente não resolve com decisão pessoal, resolve com coletivo. Nós temos um problema muito grande, a gente tem que cuidar, temos que saber esse crescimento. Nós temos dados. Se o número está em crescente, então nós temos que ir na raiz e saber disso. Então nós temos que ter um envolvimento com a saúde, com a educação. Qual a idade que tem essas pessoas? O que levou essas pessoas a estarem na rua? Qual o número de pessoas que estão indo para a rua hoje? Da mesma forma, se a gente for falar sobre saúde mental, o número de pessoas que a gente perdeu com suicídio no nosso município é muito grande. Então a gente precisa repensar um problema estrutural e tem que envolver todo mundo. Não é com a decisão pessoal, com uma opinião pessoal que a gente vai resolver isso. Então a gente precisa sentar, pensar isso e ter ações efetivas. Acho que já passou da hora da gente fazer isso. Sentar legislativo, sentar executivo, sentar os entes, saúde, educação, sabe? Secretaria de Segurança e vamos repensar. Nós temos um erro, uma lacuna que a gente tem que corrigir. Senão a gente vai ver esse número crescer, esse número aumentar. Se a gente pensar que no município... Nós temos clínica credenciada para mandar essas pessoas? Que eu saiba, não. Pois é. Então nós temos que ter, né? Se a pessoa está com problema com saúde, um problema com vício, com droga, a primeira coisa nós temos que recuperar esse ser humano. Para depois a gente pensar em oferecer, voltar para o mercado de trabalho, voltar para a sua família, voltar para a habitação. Eu fui numa reunião que foi uma moradora, ela foi muito feliz na fala dela, ela falou assim, sabe quantas pessoas tem em situação de rua, mas que residem em casa?
Nós temos um número muito grande. É muito complexo a gente falar sobre isso, mas a gente tem que falar, né? Dói, é uma dor muito grande da gente que tem a família, que tem o Novalimense, que tem, mas a gente precisa pensar junto e ter, sim, soluções efetivas. Isso é muito importante, viu, Thiago? Porque o CAPES hoje de Nova Lima está em situação precária. Só para se ter ideia, nos últimos meses, em 2025, aliás, 3 pessoas tentaram suicídio dentro do CAPES. A saúde mental, ela pede socorro, né, Fred? Isso aí é mundial, né? Cresceu muito, a gente já tem dados sobre isso, temos dados desse crescimento e a gente precisa pensar no presente o que fazer e no futuro, porque senão o número vai ser maior. Thiago, vamos falar um pouquinho aliviar um pouquinho nossa conversa, falar de Vila Nova, você que é o presidente do Conselho Deliberativo do clube. A famosa, sonhada e esperada SAF. Fred, está bem encaminhado, eu vou te falar aqui, tem em primeira mão, a gente tem sim. Eu falo que tem um número infinito de pessoas, empresários que querem o Vila, isso e aquilo, mas propostas concretas a gente sempre teve pouquíssimas. Só que está bem encaminhado, tem um grupo, sim, avaliando o Vila. Acho que é uma missão nossa, do presidente Anizinho, do prefeito João Marcelo, da gente encaminhar o Vila para a melhor pessoa, para o melhor grupo empresário para pegar, porque o Vila é um patrimônio histórico da cidade. Tivemos o decesso, uma infelicidade esse ano, né? Sabemos como que é difícil o futebol hoje, mas se a gente puder entregar para um grupo que realmente vai saber o valor que o Vila Nova tem para o Novalimense, acredito que possa dar certo. E a preocupação dessa SAF de ser um grupo realmente conhecido, para não parecer que vai entregar para qualquer um. Aconteceu isso com o gigante Vasco da Gama, por exemplo. Verdade. Vocês estão pensando nisso? Nós estamos pensando muito nisso, né? Eu, enquanto presidente do Conselho Deliberativo, vou sempre levar isso para o Conselho, pode ter certeza, os conselheiros, né? Para a gente poder discutir, sim, o que é o melhor caminho para o Vila Nova. O que a gente tem que fazer é que o Vila, esse patrimônio que a gente tem, o que o Vila tem de maior valor é o Novalimense, né? Um clube de mais de 100 anos, que essa cidade tem um amor imenso por ele. E se a gente achar um bom grupo empresário, vai conseguir sim colocar o Vila onde ele merece. Thiago, vamos falar agora um pouquinho sobre você, enquanto político. Essa loucura toda aí de polarização política, você se considera político de centro, de esquerda, centro-direita, centro-esquerda, essa loucura toda? O que você acha que você... Fred, na minha vida política toda, eu sempre coloquei que a prioridade tem que ser o ser humano. A prioridade tem que ser as pessoas, né? E ser cuidar das pessoas, indifere se a ideia é da esquerda, se a ideia é da direita, né? Fui eleito enquanto presidente por unanimidade pelos 15, com pensamentos diferentes. E se eles me delegaram a função, né, de representar e conduzir aquele trabalho, eu aprendi muito isso na presidência. Tem ideia boa de tudo quanto é lado. Agora, o que não pode é sempre os extremos, Fred. Eu acho que quando se puxa para os extremos demais, aí fica aquela corda puxando para lá, corda puxando para cá, e quem não é beneficiado, com certeza, são as pessoas, são os seres humanos. E esses extremos, essa polarização política, ela chegou no dia a dia seus de políticos aqui em Nova Lima ou, graças a Deus, ainda não? Fred, ela acaba se impactando, né? Se a gente pegar hoje o nosso cenário, né, com essa discussão tão grande, aí vem tarifaço, vem isso e aquilo, somos uma cidade mineradora, né? A gente não pode fugir disso. E que se impacta lá, impacta que sim, impacta no nosso orçamento, impacta no Novalimense. A gente tem o nosso projeto na Câmara, que é o Câmara das Escolas, só para contextualizar, antes de eu responder. E a gente sempre vai na escola e eu pergunto para os alunos, né, se algum tema, se eles votaram para aquilo. Grande parte fala que não votou. E eu sempre respondo que votou sim, porque o representante, ele é isso. As pessoas estão lá para representar. Um erro da Câmara de Vereadores, ela impacta a vida do cidadão, que elegeu os vereadores para estar lá. Da mesma forma do Executivo. E é assim que é com a Câmara de Deputados, com o Congresso nosso, com a presidência. Então, assim, tudo aquilo que é imposto, que é goela abaixo, que prejudica a vida da pessoa no dia a dia, ela teve sim o seu aval. Porque a gente vive num país democrático e a gente acaba entregando as decisões para quem nos representa. Thiago, só passar um pouquinho sobre o projeto Câmara das Escolas, baita projeto feito pela Câmara Municipal de Vereadores, gente. Tem gente querendo imitar aí, mas é Câmara Municipal de Vereadores. Um abraço para, me ajuda aí, Juliana Rocha, minha amiga particular. Geotinha, Carlos Miguel. Tem que falar dos 3, tá? Se falar só de um dá problema. Tem que falar que os 3 ali são... Isso, um belo projeto.
Então, Tiago, como você encontrou esses jovens? Meio deslogados da cidade? Ô Fred, isso é vivência, né? O que eu vivi na minha adolescência, na minha participação política, que você me conhece, eu sempre tive, sempre vivi isso muito de perto. Eu senti que isso fez falta, sabe? Faz falta quando a gente tem uma participação efetiva, quando o jovem entende que ele é a realidade, ele é o presente, né? O momento do jovem é hoje, né? Eu falo que hoje eu tenho 34 anos e o que me trouxe até aqui são esses 34 anos que eu vivi, toda a participação na minha vida, na minha trajetória, me fez o que eu sou hoje, me fez mudar muitas das vezes de opinião, de pensamento. E quando a gente pega o Câmara nas escolas e decide levar a Câmara realmente para dentro do ambiente escolar, para discussão, e para os alunos entenderem que a participação deles é muito importante para o futuro da nossa cidade, para a gente também. Falo que a gente mais aprendeu do que a gente doou nesses momentos que a gente está dentro da escola. É um projeto que a gente tem certeza que vamos colher muito fruto e quem colhe esse fruto é a sociedade. Quando o jovem passa a entender que ele não tem só o dever dele, mas ele tem os direitos dele também. Né? A participação dele no dia a dia da vida pública, da política, da decisão, daquilo que ele não gosta. Eu não gosto disso e como que eu faço para mudar isso, aquilo, e passa a entender um pouquinho de Constituição, um pouquinho da legislação, um pouquinho da representatividade que os vereadores têm, que o Executivo tem, qual que é a missão e o dever de cada um ali, qual que é a responsabilidade de cada um. Acho que a gente já está colhendo fruto só dessa forma. E quando você tem a participação de mais de 30 jovens se inscrevendo, né, na nossa eleição, que vai ter eleição em cada escola, vão ser 15 representantes. E no final desse projeto, após esse representante eleito, os 15 vão ter, né, uma vivência dentro da Câmara, vão formular um projeto de lei, todos vão formular. Esse projeto de lei vai ser votado por uma banca de fora de Nova Lima, para a gente não ter interferência, né? Vamos escolher as pessoas para poder fazer essa avaliação e, de fato, vai ser levado a plenário e vai ser votado. Isso é um ato da sociedade, né? E a participação da sociedade que vai ter um projeto de lei formulado por eles e que vai, de fato, virar lei. E do jeito que tá indo, eu acho que vai virar calendário oficial, sabe? Todo ano vai... A nossa ideia é essa, sabe, Fred? Vai ficar por isso. A gente teve um reconhecimento muito grande das escolas, dos alunos, da sociedade em si, recebeu muito, muito bem esse programa. E eu acho que, assim, quando a gente fala da Juliana, do Carlos Miguel, do Jean, realmente brilha os olhos quando a gente vê o retorno que a gente já está tendo. É um retorno para a sociedade mesmo. Agora, Tiago, nós chegamos num quadro legal aqui que nós vamos falar o nome de alguns políticos, de algumas personalidades e você vai falar em pouquíssimas palavras o que pensa a respeito. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ô Fred, eu acho que vive do caos, sabe? Então, assim, todo aquele que é representante, que é político, que vive do caos, eu não sou muito a favor, não. Né? O que se faz, o que tentou fazer com o nosso país... é uma falta de respeito pelo que o Brasil oferece para o mundo, pelo que a gente oferece pelo agro, pela mineração. A gente tira, né, nosso país é um país que está em desenvolvimento e que a gente tira a maioria das nossas riquezas e oferece para o mundo. A gente já fez isso de graça, em troca de nada. Hoje não, hoje a gente vende boa parte que tem aqui, mas num valor irrisório. Né? Muitos produtos nossos aqui saem daqui, bruto, para voltar lapidado e a gente comprar o dobro do preço. Então, o desrespeito com esse país aqui que ofereceu já muito e oferece muito para o mundo. Então vamos misturar os assuntos, vamos falar agora de governo, para depois a gente vir para o nosso município. Qual a avaliação que você faz do governo Zema? Baixíssima. Se a gente não dá conta de entregar na educação, na saúde, nas estradas, acho que falta muito para chegar próximo de bom. O governo Lula, avaliação sua? Momento difícil, estável no país, com dificuldade imensa de fazer entregas, né? Um Congresso muito dividido, né? Acho que a gente terminou a eleição e não saiu da eleição ainda. Isso é ruim para o país, com a dificuldade de governabilidade muito grande. Ok, agora nós vamos voltar sobre a questão das personalidades. Ex-prefeito Carlinhos Rodrigues. Participação social muito grande para a cidade. Vitor Penido, também ex-prefeito. Bom gestor, contribuição muito grande também. O atual prefeito João Marcelo. Um ótimo gestor, faz uma entrega muito importante para a cidade. Por fim, seu companheiro de partido, Rodrigo Pacheco. Importantíssimo em defesa da democracia. Pegou um momento muito conturbado no país,
A gente que preside o legislativo, que preside um poder, sabe o quanto é difícil isso. E o Rodrigo teve, né, uma participação, principalmente no período eleitoral, muito grande, de corda puxando para um lado, corda puxando para o outro, e conseguiu, sim, como bom mineiro, sobressair e entregar de volta a democracia para o nosso país. Thiago, não poderia terminar esse programa sem deixar de lembrar sobre a creche São Judas Tadeu. O Thiago, ao lado do seu pai, soldado Flávio de Almeida, que é um ex-vereador da cidade, foram os criadores, e o Thiago gere ainda, junto com parceiros, a maior creche comunitária do estado de Minas Gerais. Como está a nossa São Judas Tadeu? Fred, daqui 2 meses a gente completa 30 anos. 30 anos do primeiro tijolo erguido, da primeira criança assistida. E nesses 30 anos, eu e meu pai, minha família toda, Você né? foi criado lá, né? Fui Você criado tem 34. lá. Eu tenho 34, né? Então, assim, vou fazer 35. Cuida do Thiago, mas vamos cuidar do resto da turma. Eu faço 35 numa semana. Na mesma semana, a creche faz 30 anos. Então, assim, foi muito próximo, né? A fundação da creche, no meu aniversário, eu tinha 5 anos. E aí, eu tô lá minha vida toda, né? Aquilo ali é a missão de vida da minha família, a entrega que a gente faz para a sociedade. Eu sei que é muito grande, mas a entrega pessoal nossa, enquanto ser humano, ela é maior. A retribuição é a da gente ver que nesses 30 anos a gente conseguiu cuidar de tantas famílias e a gente continua cuidando, com muita dificuldade, né? Sempre, mas sempre muito bem feito, de muito coração, de muita entrega da minha família, do meu pai. E a gente vai continuar essa missão aí enquanto Deus nos der força. Ok. Obrigado, Thiago. Obrigado a você de casa pela audiência e principalmente pela confiança. Até semana que vem com mais Banqueta em Foco.